Ah, bom. Aí, ó, entrou. Aí ele tá 1, 2. Aí quando tiver no 10 que vai estar no ar. Tá, enquanto isso a gente vai conversando. Ah, eu aqui embaixo vejo as telas que tu tem Ó, agora sincronizadas entrou no ar. comigo. Entrou no ar, estamos aqui aguardando o pessoal entrar. Ali ainda aparece 0, daqui a pouco o pessoal começa a subir. Vou esperar aqui o pessoal mandar Uhum. o link. Isso. Tô esperando o link também. Saúde. Estou espirrando, gente, mas não é coronavírus. Estou espirrando, é minha É bom. rinite. É bom avisar É os rinite. participantes. Se bem Ó, que a te gente está mandei bem aí. distante de ti. Tá todo Já? mundo... Ai, ótimo. Nós corretamente somos cada um na sua casa. E pronto. Vamos começar aí. A Raquel aqui, que é minha vizinha de cima, aqui dizendo, acha bom mesmo que não seja coronavírus. Não, não é. É meu limite. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando aqui, né, queria dizer para vocês que nós estamos dando andamento ao nosso segundo programa aqui nos domingos, final de tarde, que a gente combinou com vocês, que nós iríamos fazer um giro pela América Latina, para que nós também compreendamos quais são as estratégias de enfrentamento ao coronavírus dos nossos países vizinhos, quais são as semelhanças, né, dessas populações e quais são as estratégias que os governos locais estão utilizando para enfrentar o coronavírus, né? Na semana passada, nós recebemos aqui o Observatório da América Latina, da Unicinos, com o João Conceição, onde nos apresentou alguns dados em relação aos países da América Latina de forma mais totalizante, né? Veja bem, de uma semana para outra alteram-se significativamente os dados, né? E como a progressão do vírus ela é exponencial, né? Então, também progride, digamos assim, de uma maneira, de um alto volume, digamos assim, a alteração dos números, né? Para o debate de hoje a gente inicia os debates que são paralelo Brasil mais algum país vizinho. Né? Hoje o nosso debate é Brasil-Colômbia, e a nossa convidada aqui é a Luanda Cito, né, que é brasileira, minha irmã, inclusive, aqui em Porto Alegrense, e é professora docente da Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia. Né? Mora já há 7 anos, Luanda. Já faz 7 Sim, anos. vai Aí, completar 7 anos, exatamente. 7 anos já ela mora na Colômbia. E aí a ideia é um pouco que a gente possa trocar ela como uma cidadã colombiana, né, como está sentindo como cidadã, né, este processo e do combate das políticas de combate ao coronavírus e como ela está vendo no ambiente educacional, enfim, que é da sua área de atuação. A gente podia iniciar com uma apresentação tua enquanto o pessoal vai chegando aqui na live, mano. Obrigada por ter aceitado o convite. Uhum. Então, essa é a verdade da gente considerar essa experiência, que é um tempo tão intensa, para iniciar também dizendo que é possível que eu caia, porque um dos resultados do que está passando é a sobrecarga da rede, então os sinais, a internet está bastante intermitente, cai e volta, mas espero que consigamos sustentar toda essa conversa de hoje. Eu moro na Colômbia há quase 7 anos. Nesse momento, estou como professora substituta na Universidade de Antioquia, que é uma universidade estadual do estado, o que aqui chamam Departamento de Antioquia. E nós estamos já desde o dia 14 de março, 15 de março, com o que chamamos aqui de teletrabalho. Eu não me lembro como se está chamando no Brasil,
mas é o processo de trabalhar em casa e com a alternativa da educação virtual. Aí eu tenho aulas de pré-grado, de graduação e pós-graduação, já por meio de plataforma para os estudantes, enviando, compartilhando com as atividades mais orientadas, né? Docência assistida, como a gente chama. E sou de Porto Alegre, que mais que eu conto? Mas já começo a fazer as perguntas. Eu trabalho na área, na faculdade de educação aqui, sou da área de linguagem, formação de professores e linguagem. Então, Landa, uma das questões que nós abordamos na semana passada é que a América Latina tinha uma previsão, digamos assim, de que o impacto, uma previsão inicial, de que o impacto do coronavírus não seria tão, poderia não ser tão avassalador, digamos assim, tendo em vista que, no geral, nós temos uma população jovem no continente, na região, né? Então, talvez os impactos, digamos assim, sobre a nossa população da região, eles seriam de forma mais. Responderíamos melhor, né, individualmente, ao vírus. Né? Mas, por outro lado, nós também temos uma desigualdade social muito grande, uma condição de acesso à asepsia muito grande, muitas regiões com a questão sanitária extremamente precária. Né? Aqui no Brasil nós vemos isso, estamos percebendo isso e nos é um temor muito grande o avanço do vírus para a periferia, exatamente por conta dessas condições estruturais. Né? Aqui no Brasil, o perfil, até o dado momento, majoritariamente das pessoas que estão que têm confirmação dos seus casos e que estão em UTIs ou vieram a óbito, né, na grande maioria são pessoas com mais de 60 anos ou com alguma comorbidade concomitante, né, ao vírus, né, ou eram diabéticos, hipertensos, ou tinham outras complicações. Aí na Colômbia, qual é o perfil, assim, hoje, que é mais atingido pelo vírus? Calma aí que eu não estou conseguindo religar teu microfone. Ah, tu precisa ligar teu microfone, tá desligado. Agora foi. Já Pode liguei, repetir? Tava já desligado teu microfone. sim, que os casos ainda são recém, muita informação dos casos, né? Já vou compartilhar um pouco então o que eu tenho de dados e mais do que eu poderia compartilhar com você algumas políticas e como a gente tem experienciado essas políticas como cidadã vivendo na Colômbia, né? Mas eu diria de morte para mim é uma pergunta, né, no contexto latino-americano. E aí vocês vão ver a minha bebê colombo-brasileira que está por aqui. Oi, Luísa. Nem saludar a ti. Nem cumprimentar a ti. Oi! Oi, tia Laura. Oi, tia Laura. Vamos conversar? Vocês estão perguntando, a tia Laura está perguntando para a gente do coronavírus. Então, eu penso que é importante que o tema do perfil é uma pergunta mais que assumir que somente o tema de ser maior, de ter mais de 60 anos é o grande fator que mais propicia as mortes, né? Que tem gente com menos de 60 anos que já morreu
o caso de um adolescente, então é bom isso. E eu acho que também o que avance os casos de... Eu queria até minha cidade me dar uma... Quanto tem como mudar o... Falando, no caso da Colômbia, de uma população com mais 50 milhões menos do último censo ano passado, com um percentual um pouquinho maior de mulheres, 51,2% de mulheres, 48,8% de homens, e um percentual 9% de pessoas com mais de 65 anos. Seria um percentual grande dessa população com risco, né? Então, ontem, os dados que tínhamos eram de 1.406 contagiados. O primeiro caso, como eu disse, foi 6 de março, então de 6 de março a 5 de abril, digamos que eu coloque os dados na tela? Temos 1.432 pessoas. Isso, perfeito. Obrigada. Aí. Eu já amplio aqui e aí pode já se vê melhor, Pode voltar para aquela né? tela que está o... Isso, pode voltar para aquela tela dos números. A população. Da população, né? Isso, aí está. Voltou aí para... Já está para vocês também? Aí. Sim, só que ela está pela metade aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se... Pois é. A forma aí, a ação de cima, eu 48 milhões. Senão a gente volta a projetar. Assim fica melhor? Fica completa? Tá. Ou não? Sim. Agora sim. Agora tá melhor de ver. Tá. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Isso é importante porque no caso do Brasil, a gente está se referindo a mais ou menos 200. A Colômbia está pensando em milhões, uma sua vibrada. Desse percentual, o informe que tínhamos ontem, uma extração de um dos relatórios de ontem, que tínhamos 1.406 contagiados, infectados e 32 mortes. Nesse informe, né, nesse relatório do Ministério da Saúde, se confirmou 139 casos novos no dia 4, digamos que vai de curva epidemiológica para a semana para o presidente estende centeno. E esse é um ponto importante que já comento no segundo ponto, que são as políticas de diferença com o Brasil, que aqui a gente está numa quarentena preventiva obrigatória, desde o dia 24 de março. Então, a abordagem do governo foi muito mais intensiva. Como têm sido as medidas de isolamento aí, né? Exatamente esse ponto. Preventiva, como eles chamam, com sanções para quem não cumpra. Os adultos maiores, como chama aqui, os idosos, com mais, estão já desde o início de março com essa quarentena e vai até o final de maio. Já o resto da população entrou a partir do dia 20. Então, bom, enquanto se faz a quarentena obrigatória, a ideia é que isso é para o avanço do contágio, mas também os municípios vão aproveitar o seu sistema de saúde. Por exemplo, capital, essa de Intágio, né, de Numada, o maior hospital do país, numa região que chama
num espaço que chama Corférias, que é um local de eventos, realmente, mas é muito amplo, e por isso tem a possibilidade de estar tendo uma infraestrutura para receber pessoas que venham a ter um estado com coronavírus. Isso ajudaria a liberar mais os hospitais, né, e ter mais capacidade de unidade intensiva por fora dos hospitais. Então, e a partir da próxima semana, o uso de tapa-boca já vai ser obrigatório em lugares massivos e transporte público. Não, que é pela nova, como eles perguntar, então, Laura, aqui no Brasil há uma disputa. Quer perguntar sobre... o avanço? Conta. Aqui no Brasil, uma disputa sobre essa visão de como conter da forma de prevenção, né, de contenção do avanço do vírus. Se nós temos uma medida vertical, que é o que o presidente defende, que é apenas isolar os idosos e as pessoas com alguma comorbidade, né, ou a política que muitos dos governadores estão, especialmente do Sul e do Sudeste, estão desenvolvendo, que é a política da mitigagem, né, que é tu conseguir colocar todas as pessoas possíveis, né, de serem colocadas em quarentena, deixando apenas os serviços essenciais em funcionamento. Saúde, transportes, segurança, né, transporte público com limitação, né? O nosso presidente vem, inclusive, fomentando manifestações de empresários para o retorno ao funcionamento. Muitos estados, como é o caso do meu estado aqui do Rio Grande do Sul, o governador prorrogou até o dia 30 de abril, né, as medidas de suspensão das aulas, de suspensão do comércio, de suspensão para conseguir manter a política de quarentena, né, de distanciamento social no Estado. Enfim, como que tu enxerga um pouco isso, assim, né? Tanto essa pauta da questão econômica, com a própria necessidade de prevenção. Bom, no caso da Colômbia, eu sinto que o governo tem se amparado bastante no diálogo entre alguns ministérios, obviamente, têm sido mais protagonistas nessa conversa, por exemplo, o Ministério de Transportes, por conta do fechamento de fronteiras e um maior controle no fluxo interno, obviamente o Ministério da Saúde, né, o Ministério da Educação, o que chama o Ministério de Interior, que seria equivalente à Casa Civil, Ministério do Trabalho, porque o tema do desemprego, então, uma série de temas aí que vão sendo importantes para ir descendo, mas também um diálogo com os expertos, como a gente chamaria os pesquisadores do campo da saúde, que é a saúde coletiva e epidemiologia. Realmente, no campo da epidemiologia e saúde coletiva, há um protocolo muito claro para esses eventos, essas situações de emergência. Mas, nesse contexto, eles também são protocolos que têm que ler o contexto social em que se insere e ver a medida, a capacidade política, social e econômica do país de sustentar tanto tempo não quero dizer de fechamento, mas para qualquer uma das duas, eu acho que para tomada de decisão, eu acho que o que é acompanhar a curva. Esse eco... Tu tem fone? Porque eu escuto um eco bastante da minha voz. Tu também? Ou é só comigo? Estava escutando como muito eco aí. Então, essa notícia aqui é uma reportagem que está sendo atualizada semana a semana no El País. Acho que é bastante interessante para a gente também poder, como cidadão, ir pensando e acompanhando um pouco essa curva, né? Que são os tempos de duplicação, como eles chamam do vírus. Então, para acompanhar o ritmo, e aí com isso eu trago os dados da Colômbia para poder falar um pouco que política se fez e como eu vejo, né, um pouco esse processo. E essa reportagem do País vai olhar, e o título aí está, assim evoluciona a curva do coronavírus na Colômbia, no México, no Chile, no Brasil e no resto da América Latina.
E eles vão falar desse tempo de duplicação, que é quantos dias tarda em que os casos confirmados se dupliquem em cada país. Eu voltei a revisar ontem essa notícia, a gente tinha esses números, que eu acho que estão para a semana passada, mais ou menos de 6,6 dias na Colômbia para duplicar os casos, enquanto no Brasil 4,7 dias. Isso na prática implica que na Colômbia, a cada 6 dias, a gente tem uma duplicação dos números e, portanto, uma velocidade menor no contágio, enquanto no Brasil esse número seria menor e a cada menos de 5 dias essa duplicação. Só que, como a gente sabe, a gente nesse gráfico, que é uma reportagem que um jornal colombiano está acompanhando, muita frequência a gente pode olhar, nos dá um pouco essa compreensão melhor de como é a curva, né? Que não é assim tão linear quanto a gente parece, mas obviamente vai num processo de ascensão constante. Então a gente teve o primeiro caso na Colômbia, que é a primeira linhazinha aqui, se dá para ver o meu mouse, não sei, assim pode. No dia 6 de março, perdão, logo a gente começa, não tem caso nem nesses 2 dias, mas a gente vai 3. Se a gente pula 6 dias, 12, a gente já estava com um pouco mais de caso, realmente o dobro, e os picos de casos de novos contágios estão no dia 24 de março, que está aqui, e já a partir do dia 28 de março tem bastante subida, com uma maior no 4 de abril. As regiões que mais tem casos são Bogotá, Antioquia, que é onde está Medellín, a capital é Medellín, e Valle, El Valle, que a capital é Cali. Realmente Cali tem, inclusive, mais que a cidade de Medellín, como nessa proporção, e segue um pouco o ritmo, né, a rota ou a curva do contágio nos outros países, das cidades grandes, com os principais aeroportos, para o interior, né. Alguns estados, felizmente ainda não tem, mas esse avanço tem sido relativamente lento, poderíamos dizer. Um primeiro caso no dia 6, por confirmação do Ministério da Saúde, logo no dia 15 de março, 9 dias depois, 21 casos. No dia 29 de março, são 94 casos novos, então a gente tem mais ou menos 4 vezes mais que no dia 15, número de casos novos, e no dia 4 de abril já são 139 casos novos e 7 mortes. Então, já aí os totais acumulados que eu tinha falado no início, com um percentual de morte de mais ou menos 3% do número de infectados. Mas, como a gente viu, a Colômbia está chegando nesses dias que os científicos de epidemiologia vão dizendo que é o ápice da curva, né? Então, vamos ver a próxima semana, que é Semana Santa, que aqui na Colômbia muitos setores costumam estar em férias. Desde entra num período, a política aí, o crescimento desses vírus, se a gente mantém esse tempo de duplicação, como fala aí, de 6,6 dias, ou inclusive menor, né, se consegue baixar. Se a curva começa a baixar, menos casos novos, menos contágio, já as políticas de mitigação, de maior cuidado, de mudança de comprimentos, né, sem beijos, sem contato físico, tapa-bocas, distanciamento social, uma série dessas outras políticas poderiam ajudar. Mas a orientação é manter quarentena, porque a gente sabe que é muito difícil que as pessoas consigam ser todo o tempo controladas no toque com o outro e no toque com as coisas. Por exemplo, Medellín tem metrô, se estou entrando no metrô, muito difícil que não vá tocar em um lugar que outras pessoas tocaram, o vírus fica ali, então realmente a quarentena minimiza essas possibilidades, né? E aí das políticas... Fala. Não, eu ia falar exatamente isso, né? Nós, andando por aqui, enfim, é possível perceber que a condição real, assim, que a melhor política fica em casa, porque a condição real de prevenção, estando na rua, ela é muito mais limitada, né? Mesmo com o uso de luva, mesmo com o uso de máscara. Pegar os gráficos do tempo que o vírus fica no ar, são 3 horas. O tempo que o vírus fica no papelão, o tempo que o vírus fica no plástico, o tempo que o vírus fica numa superfície. É quase impossível que ao tu sair de casa, é como se fosse uma corrida, né? Com muitos obstáculos. Fosse quase impossível tu acabar não se debatendo com em algum momento
com alguma superfície que pode vir a estar contaminada, mesmo com os equipamentos de proteção, né? Então, assim, principalmente para quem faz uso, por exemplo, dois lugares que eu acho que são bem perigosos, digamos assim. Transporte, né, sendo Uber, ônibus coletivo, ou metrô, e os supermercados, que realmente os supermercados são quase uma selva, assim, todo mundo fechado no mesmo ambiente, com ar-condicionado, todo mundo tocando nos mesmos produtos, né? São dois lugares muito, muito intensos. Mas para corroborar com essa tua leitura dos números, aqui no Brasil nós também tivemos, né, uma medida, um avanço extremamente expressivo, né, nos últimos dias. Nós tivemos a primeira confirmação de caso de coronavírus dia 28 de fevereiro, né? Nós hoje estamos no dia 5 de abril, então faz um pouco mais de um mês. Nesse pouco mais de um mês, né, foi o primeiro caso. foi o primeiro caso, nós já chegamos hoje a ter mais de 10 mil casos confirmados, só dos casos confirmados, né? Sendo desses, no Rio Grande do Sul, meu estado, né, 410, né? O nosso foco aqui no Brasil é São Paulo, né? O lugar que concentra o maior número de infectados. É similar à Colômbia. Oi? Que é um perfil similar à Colômbia. Similar, é o nosso por grande exemplo, centro, exatamente. capital, Grande centro, centro Brasil, São tecnológico de Paulo chegada. é o foco. Guarulhos e aqui, né, o Eldorado, os aeroportos de chegada. Desses 410 casos que há no estado do Rio Grande do Sul, 233 são em Porto Alegre. Então, o foco do estado é a capital do estado. Né? Ontem foi um dia muito expressivo no Brasil, porque ontem nós tivemos em 24 horas 72 mortes no Brasil. Nunca tínhamos tido até então um número de mortes no mesmo dia tão expressivo como nós tivemos no dia de ontem. Né? E no total, né, nós tivemos já 431 mortes. Então, veja bem, entre o primeiro caso confirmado e ontem, nós fechamos 431 mortes, sendo que 72 foram só nas 24 horas do dia de ontem. Foram 72. Então, a gente vê um avanço muito significativo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em vários estados aqui no Brasil, já se iniciou a construção dos hospitais de campanha. Porque um dos grandes problemas, que eu acho que era uma coisa interessante da gente abordar daí, que é o sistema de saúde, né? Aqui no Brasil, nós temos o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, o Sistema Universal, né, atende a todos, onde nós temos a maior concentração, digamos assim, de leitos, né, tanto de UTI quanto leitos de atendimento de média complexidade. Né? E nós também temos a rede privada. Um dos debates que nós estamos travando aqui, ou melhor, dois debates que nós estamos travando aqui concomitantes, um é que os leitos de UTI eles passem a ser tratados, é uma disputa que queremos fazer, principalmente os militantes da área da saúde, para cima do governo federal, da União, que a gente passe a tratar as vagas privadas e públicas de forma universal. Né? Não haja mais a distinção. Ou quem tiver com coronavírus e tiver dinheiro para um plano de saúde será atendido primeiro, terá seu respirador garantido, e quem for pobre não terá. Como é que vai fazer essa distinção, né? Então, uma das coisas que nós estamos defendendo é que se pense os leitos de UTI conjuntamente, como um número só. Por exemplo, em Porto Alegre, nós temos cerca de 420 leitos de UTI públicos. Nossa ideia, somado com os privados, chegaria a 680. Então, olha a ampliação, né? Então, a ideia é que a gente olhe junto. Tem regiões aqui, como a região central, por exemplo, do estado, lá Santa Maria, onde o número de leitos privados de UTI são maiores do que os leitos do SUS de UTI. Ou a gente olha conjuntamente os leitos, ou nós vamos ter muita dificuldade de lidar com o coronavírus, com os casos mais complexos. E a outra questão é que se inicia a construção de hospitais de campanha. Em várias regiões do país aqui já estão sendo feitos. Norte Sul é São Paulo, né, onde o governo do estado já pegou o estádio de futebol Pacaembu, desculpa, travei, Pacaembu, que é o estádio do São Paulo mesmo, São Paulo, né? E lá construiu um grande... do Corinthians. Ai, desculpa, corintianos. Ele é público. Mas, enfim, ele é público. Desculpa, corintianos e paulistanos.
Mas, enfim, o Pacaembu, que é um grande estádio, sei lá, cabia umas 70 mil pessoas, foi organizado para ser um hospital de campanha nesse período, né? Aqui do lado de Porto Alegre, uma cidade com bem menos recursos, Cachoeirinha, uma cidade menor, uma cidade da região metropolitana, também está construindo seu hospital de campanha. E Porto Alegre, não. Nem construindo seu hospital de campanha, o governador tem uma política contrária à construção do hospital de campanha, acha que tem que negociar as vagas, financeiramente as vagas do sistema privado, ao invés de encampar as vagas do sistema privado. Enfim, então nós temos a próxima semana onde nós vamos ter uma grande progressão do número de casos, do número de internações, nós vamos ter muito debate sobre como lidar com elas, né? E aí na Colômbia, que não tem um sistema de saúde como o nosso, como que está sendo lidado com essa questão das internações? Até se tu pudesse explicar um pouco como é o sistema de saúde da Colômbia, seria interessante para o pessoal que não conhece muito. Claro. Bom, o sistema de saúde da Colômbia é um sistema de saúde privado, centralizado e que já está, de certa forma, colapsado. Então, aí... E talvez por isso também a resposta do país foi tão contundente, né? Porque o medo é que se coassar, imagina com um brote alto de coronavírus e casos tanto de emergência, as mortes seriam incalculáveis. Então, aí, tanto setores políticos de todos os partidos e a própria população estão unidos nessa percepção, né? Que o sistema de saúde não daria conta. Então, realmente, a política é de conter o máximo que se possa para apoiar medidas de melhoria, né? Mas, bom, o que significa que o sistema de saúde seja centralizado, que é mais fácil? Bom, as grandes unidades de maior complexidade estão, em geral, só nas capitais. E quando você sai das capitais, que também estamos falando de capitais que não são tão populosas, né? A mais populosa está Medellín, que entre a cidade e a região metropolitana são mais ou menos 3 milhões de pessoas, e logo, obviamente, é nacional, e é o Distrito Federal, e é a região mais populosa, e a gente está falando de quase 8 milhões de pessoas. Mas a segunda cidade mais populosa é Medellín, estamos falando de mais ou menos 3 milhões de pessoas com a região metropolitana, em torno de 2 milhões de pessoas. Então, aí não é tão não são esses são os centros urbanos grandes. As outras cidades que estão no entorno têm uma população muito menor. Então, o centro aí, que é colombiano, às vezes se tornam muito maiores, né? Então, a chegada aos hospitais é um tema muito delicado. Então, eles no confia colombiano. O segundo é ser privado. Isso significa que, bom, todos os colombianos e nós, estrangeiros que vivemos na Colômbia, estamos vinculados a alguma EPS, que é uma empresa prestadora de serviço de saúde. Essas empresas são mais ou menos similares ao que aí são os planos de saúde. Então, esses planos, só que esses planos temos todos. Então, eu, quando começo a trabalhar, a minha empresa paga uma parte, eu pago outra para essa empresa de saúde. E quem não tem emprego, está desempregado, ou tem muito baixos recursos, é o que chama CISBEM, que seria o setor de apoio social do governo para as pessoas que não estão vinculadas a uma EPS, como chama a empresa. Essas empresas recebem esse recurso e elas teriam que fazer o pagamento dos atendimentos de atenção às instituições prestadoras de serviço de saúde, que seriam as IPS. Aí estão os hospitais, centros médicos, emergências. Então, digamos que essas empresas são mediadoras para o serviço. Então, a gente tem uma crise, e quando eu falo do colapso, tem a ver com isso, as IPS, as instituições que prestam serviço de saúde, têm dívidas muito grandes, e as empresas que são as mediadoras, muitas vezes não pagam. Aí tem todo um processo de corrupção nesse recurso, que sai do Estado e vai para a empresa, mas nem sempre chega na instituição que presta o serviço de saúde. Então, nesse momento, o que o governo está fazendo é, muitas vezes, coisas que estavam quebradas, equipando, pondo o pessoal a trabalhar com recursos públicos, já que as empresas, já com essa instituição, não estão mais prestando serviço. Além das instituições que
estão quebradas em alguns casos. Algumas empresas prestadoras desse serviço, que são mediadoras, também deixaram de prestar o serviço. Então, o setor de saúde, há mais de 2, 3 anos, já vem num processo muito delicado, e a gente está falando do processo de privatização que se deu nos anos 90, que chega num processo no início meio mercado, mas que desde 2010, que foi o primeiro ano que eu vim para a Colômbia, já entrou em crise e está num processo de crise muito grande. O processo do coronavírus, essa pandemia, só o que faz é exacerbar esses números. Né? Duas contava, na verdade, duas coisas, três. Quando as americanas, sinais, além de ter que pensar no colapso do sistema de saúde, a gente começa a ter que pensar nos sistemas de funerárias e recepção dos corpos. Porque, além das vezes, a gente não poder atender, não poder, que é muito delicado. Então, aí é uma agenda nova de observação. A segunda é que, quando eu falo dos casos, sempre são casos notificados pelo Ministério da Saúde, e que, bom, aí toda uma discussão da saúde que, obviamente, faz sentido também aqui, não se faz o número de exames necessários, apenas a semana passada começou a se ampliar o número de exames e se estendeu convênios com as universidades também, para que as universidades nacionais, departamentais, obviamente são números subvalorados, aí tem uma informação que pode ser muito menor do que a realidade, né? Mas esses são os números oficiais, digamos que a gente vai trabalhar com essas curvas de aumento ou não, com essa notificação. É importante que se aumente mais pessoas que estão morrendo por coronavírus. E com isso poder responder a tua primeira pergunta de qual é o perfil de morte na Colômbia pelo coronavírus, no Brasil, na Argentina, ou seja, logo a gente poderia fazer o mapa latino-americano. Mas nada confirma que o nosso perfil vai ser igual ao da Itália e Espanha, por exemplo, porque o próprio perfil demográfico é diferente. Né? Então, aí eu acho que tem umas perguntas que a gente vai poder responder com o tempo. E a terceira, o tema da quarentena. Eu espero não me alargar muito, mas sim queria tentar apresentar um pouco esse elemento, e já depois a gente pode conversar um pouco mais das experiências que acompanhei aqui nesse processo. A quarentena, ela vai ser decretada no dia 22 de março, por um decreto do Ministério de Interior, que seria da Casa Civil, aí vocês têm alguns extratos, né? E esse decreto, ele vai justamente definir o isolamento obrigatório preventivo de 24 de março, quando começou, à meia-noite, e até o 12 de abril, ou seja, até o domingo de Páscoa, na meia-noite. A partir da madrugada de domingo, que já, até agora, se poderia voltar a sair da quarentena. Então, uma quarentena obrigatória de mais ou menos 3 semanas, ela vai as garantias para que a medida de isolamento possa se efetivar. Então, um decreto bastante longo, que vai orientar sobre isso. A lei está interministerialmente entre o Ministério da Saúde, do Trabalho e função. Aí se autoriza o teletrabalho, que no caso o Ministério da Educação permitiu a educação virtual, por exemplo, que é onde eu me encaixo, e já logo podemos conversar mais disso. Permitiu adotar horários flexíveis nas empresas, especialmente nas horas picos, isso pensando, por exemplo, em indústrias que tem muita gente, de maneira que não se crie aglomerações de funcionários, né, nesse processo, e a diminuição de reuniões presenciais, todas a possibilidade de trabalho virtual orientada aí. E, além disso, outras políticas que também estão em jogo, que é os idosos com mais de 70 anos em quarentena até o final de maio, isso é prévio ao decreto 457 de 2020, ou seja, prévio à quarentena, os lares mais pobres aos produtos da cesta básica, tido cuidado muito forte, o abastecimento nacional, portanto, a gente está falando que é uma quarentena obrigatória, mas que os setores produtivos seguem trabalhando, principalmente a parte de serviços, obviamente, de alimentação,
farmácias, a parte toda do setor de saúde, dança das forças armadas, certo? Eles também são serviços que estão, e cuidadores, enfim, uma série de acessos secretos, e meteu isso com política família, porque a quantidade de trabalho informal, de desemprego e de informalidade é muito grande na Colômbia. Então, e muitas pessoas que vivem do que a gente chama aqui do rebusque, que é o trabalho do dia, né? Saio hoje, peço dinheiro no semáforo, ou vendo frutas na rua, e é com esse dinheiro que eu pago, por exemplo, inclinatos de R$ 6 o dia, ou a comida. Então, esses grupos bastante vulneráveis, que é uma voz importante de se repensar a extensão ou não da política e como se faz a saída da quarentena, são grupos em que, bom, aí você tem que pensar políticas bastante especiais, né? Acho que ainda tem também temas importantes a ensinar, e os próximos convidados que tu for trazer vão poder contar aí. Por exemplo, o isolamento no bairro, não pensar na casa, mas no bairro, né? Pelo tema da grande quantidade de pessoas por casa. Aqui não, em geral, mas se buscando manter o abastecimento. Então, o pessoal a polícia levando, e exército levando cesta básica para muitas famílias pobres do país e do interior também. A outra é de criar um incentivo econômico para trabalhadores do campo, porque esses trabalhadores, embora puderam continuar sua produção, muitas vezes não tem como comercializá-la pela quarentena, então há um cuidado aí. E a política de fixar preços para produtos no comércio, porque na semana anterior à quarentena, parecia comprar como se fosse o último dia que poderiam comprar no mundo, compraram demais e os preços se inflaram de uma maneira exorbitante. Então, já o governo começou a controlar esse tipo de os preços, especialmente na área alimentícia. Né? Então, aí a gente, como resposta a essa quarentena, uma série de elementos interessantes que tem a ver com algumas experiências empresariais de respostas mais humanas e humanizantes, né, com seus funcionários, e também a realidade entre cidadãos, né, da comunidade. Então, por exemplo, a empresa Arturo Cade, que é de produtos de roupa, ela deu licença remunerada a todos os funcionários. E numa entrevista muito interessante ontem, o líder dessa empresa dizia: eu posso aguentar 1, 2, até 3 vezes essa folha de pagamento dos funcionários, que é um valor bastante alto, né? Mas mais que isso não tem como. E os de porte provavelmente poderão aguentar menos. Então, como que o governo vai mediar esse elemento aí? Outras empresas que foram criativas no sentido de mudar a sua produção para ajudar no contexto do vírus. Então, uma fábrica de licores de Antioquia, passou a produzir álcool gel ao invés de aguardente. E acho bem interessante, que é um produto que teve em falta, então super importante aumentar a produção, assim como dos tapa-bocas. Então, algumas empresas têxteis passaram a produzir tapa-bocas em lugar de roupas, que é algo que vai baixar a venda, então eles seguem produzindo o material que é necessário. Então, aí tem muitos desses casos que vai ser interessante também seguindo nos diferentes países para pensar as respostas mais e menos humanizantes, né, em relação ao coronavírus. No caso da educação, e no meu especialmente, a educação universitária, na verdade, a educação básica universitária, o Ministério da Educação deu todas as aberturas, pois, de temas normativos para que a gente possa exercer educação virtual, mesmo em cursos que são presenciais, né? Que são de modalidade presencial. Aí a gente está em quarentena desde o dia 15, e manteve basicamente, que estamos já em quarentena com a universidade fechada, trabalhos a partir de plataformas sincrônicas, o Zoom, Hangouts, Classroom, Google e algo Moodle, né, plataformas que já existiam, que nos permitem interactuar com os estudantes, enviar elementos, mas obviamente esses também algumas brechas aí que a gente vai chamar das desigualdades ou brechas digitais, e que está obrigando a gente também a se repensar em termos metodológicos de como estudar. O número não é tão pequeno quanto a gente esperaria. Sim. Então, aí está a resposta a esses casos vai ter que ser um pouco mais criativa. Mas, de toda dando escolas mantendo hora-aula e currículo aí a partir dessas plataformas.
temos até o 30 de maio para seguir nessa dinâmica. Sim. Aproveitando agora aqui, mudando um pouquinho a rota da nossa conversa, conversando ali contigo, ali, eu vi que tu tinha preparado algumas questões ali em relação ao aumento da violência no âmbito, inclusive no âmbito privado, nesse período de quarentena, né? Um dos debates, inclusive, eu faço parte da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, e uma das campanhas que nós estamos travando nas redes, inclusive, é em relação ao combate à violência doméstica de gênero, né? Tendo em vista que as mulheres, inclusive, acabam ficando muito mais expostas, digamos assim, a um ambiente de violência por conta da própria quarentena, né? Muitos já vivem nesse ambiente, porém, por estarem expostos, né? Aqui no Brasil, infelizmente, nós tivemos aí semana passada uma fala muito infeliz do nosso presidente em relação a este tema, né? Ao invés de se posicionar no combate, ao invés de ser só uma, tivemos várias, né? Mas nessa temática, né? Ao invés de se posicionar pelo combate à violência de gênero, ele fez uma brincadeira, digamos assim, brincadeira entre aspas, de extremamente infeliz, né? Dizendo que as pessoas, a tensão da fome levava muitas vezes as mulheres a apanharem em casa e, nesse caso, nem ela nem o marido teriam razão na briga, né? Ele explicitou uma realidade que muitas mulheres acabam mais expostas à situação de violência e explicitou conjuntamente a isso, obviamente, toda a sua misoginia e seu machismo. Mas isso é uma questão que nos preocupa, né? Como que as cenas de violência elas também ficam mais agudizadas, digamos assim, nesse cenário mais tenso das próprias relações sociais. Né? Bom, o que dizer de uma figura como Bolsonaro, que só ele com seu discurso já anima e motiva esse tipo de violência, né? Violência de gênero e racial, étnica, de todos os tipos. Realmente, eu acho que outro bom debate seria questionar a política do Bolsonaro, essa política do não senso, do absurdo, sem noção, que tem certamente alguns pressupostos ali bem usados. Então, por isso mesmo eu acho importante de discutir, de não medir a consequência, enfim. Então, vale muito uma boa discussão. Eu aqui acompanhando os comentários do Brasil, sempre tenho que ficar me desculpando, né? Então, melhor pensar, voltemos ao caso colombiano para logo pensar o brasileiro. Aqui a gente tem um pouco do que eu tentava mostrar, as políticas nacionais fortes, né, contundentes e bastante acolhidas pela população, que até sociologicamente a gente poderia pensar que o fato do país ter passado e ainda está no processo de pós-acordo e entre um processo de guerra civil, porque a verdade é que ainda, infelizmente, seguem a morte com líderes que mataram um líder com seus 3 filhos. O processo do conflito armado ainda está aí, a guerrilha do ELN, que estava na mesa de negociação quando entrou o presidente Duque, o presidente não seguiu com esse diálogo de paz, então essa guerrilha está ativa. Muitos ex-guerrilheiros, alguns ex-guerrilheiros das Farc voltaram para o mundo do conflito, justamente pela resposta lenta e às vezes da não resposta do governo nacional. Então, certamente o cenário próximo da guerra civil também gera algo que é interessante, que vejo eu com um olhar de estrangeira, que é um acolhimento maior às políticas de contenção e de quarentena. Eu sinto que as pessoas respeitam muito mais essas ações militares de, bom, não pode sair, não pode sair. E se sai, tem umas coisas criativas e interessantes, tem um rodízio aí, então eu tenho 2 dias na semana que posso fazer compras, pelo número final da minha identidade. Isso diminui muito a afluência de pessoas na rua, por exemplo. Então aí tem essa resposta positiva, é interessante. E no tema de alguns delitos, também parece ter tido uma resposta positiva. Então, essa é uma reportagem que se pode acessar aí no El Espectador, coronavírus, que delitos diminuíram, né, DCN, diminui e aumentam durante a quarentena na Colômbia. E aí, por exemplo, entre os que diminuem, vão citar o roubo, os homicídios,
por exemplo, o roubo de celular, de bicicleta, de carro, porque obviamente tem muito pouca circulação de pessoas na rua, mas não é tão óbvio, né? Quando a gente começa a comparar isso com outros países, vê, não tem óbvio aqui, é o que passou, e já logo a gente pode explicar por quê. Mas se reduziu em 70%, mais ou menos, o número, em algumas cidades mais e outras menos, o roubo. Medellín tem tido o menor índice de homicídio dos últimos 40 anos, e digamos que vinha num processo de alta de homicídios bastante forte, especialmente na região metropolitana, um dos municípios com bastante número de homicídios. Então, aí, as brigas diminuírem em 80%, e embora tiveram alguns casos de saqueios, de roubos assim, em grupos, né, de supermercados, e muitos motins em prisões. Isso sim foi um problema de ordem pública que houve. Frente aos delitos que aumentaram, esse sim era um pouco previsto, o tema da violência intrafamiliar, seja violência com as esposas, mas também a gente tem que pôr olho nos abusos sexuais, na violência com as crianças, violência com os idosos, que são violências que já estão ali. É interessante. É interessante que pela questão cultural do país, né, ordenamentos, digamos assim, estatais, eles requerem uma disciplina da população muito significativa, né? Não visualizo aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos estar em quarentena, mas se tu chegar a qualquer bairro mais periférico, tu vai ver as pessoas jogando bola na rua, juntos, fazendo alguma confraternização, construção. Já tive relatos de bairros punks que ocorreram em algumas cidades, em alguns bairros. Então, assim, não conseguimos ter por uma questão cultural, não temos essa vocação assim, tão ordeira, digamos assim, né? Onde uma orientação verticalizada assim, nacional ela é capaz de organizar a sociedade completa. Isso ajuda a política de supressão, assim como a Colômbia fez, né? Imagina, né? As pessoas poderem circular de acordo com o seu documento nacional, né? As pessoas terem que sair de casa. Né? Então, assim, conseguir ter esse nível de organização, de fato, cria uma grande barreira aí para o avanço do vírus. Né? Claro, e tem sanções, né? Por exemplo, se a gente vai e não então, quando eu vou no supermercado, eu mostro meu documento de identidade, senão o meu número eu não posso entrar. Se eu ando, também. Que não surgiu aqui nas perguntas, mas aqui no Brasil nós aprovamos semana passada a renda emergencial básica, né? Para dar para as pessoas que estão desempregadas, autônomos, beneficiárias do Bolsa Família, né? Poderão, a partir dessa semana, o governo provavelmente amanhã vai emitir a regulamentação, né, da renda emergencial, para garantir que as pessoas mais pobres elas possam ficar em casa. Né? Porque um dos problemas das pessoas poderem ficar em casa é que elas trabalhavam em trabalhos que não tinham uma estabilidade, né? Ou não tinham um trabalho. Então, viviam de bicos, e isso está suspenso no país neste momento. Aí na Colômbia, vocês tiveram alguma política de renda para as populações mais pobres? Essa de transferência, de tentar manter a política similar ao Bolsa Família, que é uma transferência de recurso para famílias pobres, e um outro recurso que acionou o governo para idosos, porque tem muitos idosos sozinhos, e que nesse cenário, a primeira política foi de que não podem sair até o 30 de maio, e logo tiveram que, não, mas podem sair para ir ao banco ou mercado, porque muitos vivem sozinhos, vamos dar cartão de banco para que possam retirar a aposentadoria, ou enviar alguém não precisar ir no banco, enfim, algumas políticas desse sentido. A gente contrapor um pouco, sinto que para a classe C e D ali, pobre, classe média baixa, esse rango de população, eu não sei que tanto tem tido políticas, e também, no caso dos desenvolvimentos, termina caindo muito economicamente no rango, o seu poder de acesso aquisitivo, enfim. Então, sim, tem para famílias muito pobres, mas não sei que tanto classe média baixa aí também possa acessar. Eu sinto que aqui são conversas, né? É a tentativa de manter os empregos ou de apoiar
empresas que mandam empregos. Aí tem o Ministério do Trabalho está conversando muito de permitir que as pessoas acionem seu FGTS, seus fundos, nesse caso de emergência, abrindo. O problema é que abre muito também a obtenção de créditos, né, de empréstimos, que essa ajuda de banqueiro sempre muito delicada do ponto de vista social. E, bom, aí eu também quero avançar num tema que é pensando. Só para finalizar esse tema da violência familiar, quero chamar a atenção que aqui muitos municípios, por exemplo, aí é o caso de Cláudia Bogotá, que é a prefeita Cláudia Lopes, que é de um partido de centro-esquerda bem interessante, Partido Verde, ela já deu a ordem de reabrir as comissarias de família, que é uma estrutura muito importante para receber e acolher essas denúncias, né, de violência intrafamiliar. E alguns pequenos municípios também mantiveram essas linhas de atenção 24 horas abertas. Mas também precisamos pensar em outras medidas, né, que não seja só denúncia, mas para evitar, inclusive, a violência. Países como a Argentina, eu sei que também tiveram nessa concertação de conversa interministerial uma presença importante do Ministério, secretarias de gênero, que no caso do Brasil, quando a gente tinha a CEPIR e a Secretaria da Mulher, seriam secretarias chaves aí para pensar, porque as comunidades indígenas aqui, negras, também têm outro processo de leitura política, fecharam o acesso às suas comunidades, ou aí as comunidades quilombolas, então essas secretarias têm um papel muito importante nesse momento de conseguir dar o enfoque social e olhar a especificidade também. E a especificidade a futuro. Então, eu sinto que o tema da pobreza entra mais fácil, mas há outras especificidades também a se olhar. Eu quero destacar apenas o tema da educação, né? Há toda uma proposta na ONU, na Unesco, perdão, e de vários países frente à educação em emergências, materiais que são interessantes para conhecer, para olhar e poder também estar se orientando. O Ministério da Educação fez uma proposta, que aí está, isolamento preventivo, juntos em casa, vamos passar bem ou conseguir conquistar esse processo, com uma série de dicas de como poder ficar em casa. A programação televisiva também mudou, muitos programas de orientação, mais programas infantis. Essa aqui é do Chile, mas tem versões para diferentes países da América Latina, da rede interagencial para educação em emergência. São guias que vão orientar, pensar como a gente coordena, propõe e analisa essas políticas educativas nesse reajuste, porque precisa de uma reeducação curricular, das formas de ensino, nesse caso, com a virtualidade, mas também pensar no rádio, na televisão, que sempre foram ferramentas para a educação à distância e voltam a poder ser utilizadas nesse contexto, e o desenho de guias, impressão de materiais e envio para aqueles que estão mais distantes. Essa sensibilidade a Secretaria de Educação vão ter que ter, e essas normas orientam elementos a pensar, mas a resposta vai estar também em cada contexto, né? Aqui a gente todos estamos desenhando apenas todo esse processo. E aí, como consideração final, que pensando um pouco como essa pandemia vai tornando mais aguda uma série de desigualdades no nosso contexto, e eu me atrevo a dizer latino-americano, coisas que já estavam, mas que a pandemia como que dá uma luz nesses problemas, e que tomara que quando termine todo esse processo a gente diminua essas desigualdades, né? Que é a falta do acesso à água potável, que é algo que a gente pensava como básico e que milhões de pessoas não têm acesso a ela. Falta de rede de esgoto, de gás e de luz. O próprio desemprego, o emprego informal, que não garante que, por exemplo, uma diarista em contexto vá para sua casa tranquila com o seu salário. Ela tem que ter a sua reserva, porque as pessoas com quem trabalha não vão lhe pagar o dia que ela não vai, quando ela deixa de ir. Então, aí um tema de direitos trabalhistas importantes. A miséria e a pobreza, como vão limitar o acesso aos serviços, e especialmente de saúde. Aqui, o vírus, quando chega, se bem está em poucas pessoas e muitas vezes em grupos de mais alto populações mais vulneráveis, populações em situações de pobreza, como que vai ser o impacto ali, quando são populações que já não acessam, historicamente, o serviço de saúde com qualidade. O serviço de saúde sendo centralizado, precarizado e já saturado, como vai responder? Esperamos que nessas semanas de quarentena já tenham se preparado um pouco mais para isso. A universidade tem auxiliado
as universidades públicas, né, a Universidade de Antioquia, por exemplo, elas têm auxiliado com a criação de testagens também para o coronavírus, para aumentar a ampliação de Sim. testagens? Sim, isso foi um processo bem interessante, porque o primeiro foi que fecharam, né? Logo começaram já a investigar, porque realmente cada país tem que fazer os seus testes para dar conta do número, né? Então importaram um número de testes da China, mas já depois tem os laboratórios para fazer. No caso de Medellín, a Universidade Nacional da Colômbia em Medellín, a Universidade de Antioquia também. Além disso, tem uma faculdade nacional de saúde pública bastante exitosa, muito reconhecida, e a Faculdade de Medicina, e laboratórios e cursos de microbiologia, que são onde fazem esse tipo de exame. E tem algumas outras universidades privadas que também estão participando. E isso se faz mediante convênios com o governo, porque, obviamente, o governo entra também pagando esses testes, né, para o vírus. Possibilitou que nas últimas semanas tenha aumentado um pouco mais o número de testes. Vamos ver nas próximas semanas aí como segue. Mas essas universidades já entraram a colaborar também com esse processo. Muito bem, estamos fechando aí 1 hora do nosso programa, aqui do nosso debate. Conversamos aqui com Luanda Cito, docente da Universidade de Antioquia, em Medellín, na Colômbia. Queria muito, Luanda, agradecer a tua bela explanação aqui. Eu acho que pôde nos possibilitar assim, ter um olhar mais totalizante, digamos assim, sobre a Colômbia. Às vezes os países vizinhos aqui, e nós não temos nenhuma noção do que está ocorrendo, né? E apesar do fechamento de fronteiras, é importante que a gente pense uma estratégia regional de enfrentamento ao coronavírus. Esse ponto nós ainda não pegamos, né? Então, inclusive no Brasil nós não conseguimos nem ter uma estratégia nacional, né? Mas o quanto seria importante ter uma estratégia regional. Na semana que vem nós vamos estar fazendo um debate aqui, queremos trazer convidados da Argentina, né, onde despertou em todo o campo da esquerda, da centro-esquerda, o campo democrático do continente, uma grande esperança com a eleição de Alberto Cristina. Temos acompanhado e visto boas ações, digamos assim, do governo da Argentina em relação ao coronavírus, em relação aos mais pobres. E semana que vem nós vamos poder explorar também um pouco mais, saber um pouco mais do que está acontecendo por lá. Então, queria muito agradecer a tua estada aqui, Luanda. Muito obrigada mesmo. Espero que o público tenha gostado. Queria apenas destacar, primeiro agradecer o convite, penso que essa é uma experiência que nos convoca a pensar, a aprender como humanidade. É um contexto que nos pede solidariedade, então mesmo que fechem fronteiras, não podemos pensar que são limites antes, é uma possibilidade de conversar ainda mais por outros meios. Tem muitos brasileiros que estão aqui, o tempo não deu para comentar esses casos, mas tem intercambistas, brasileiros que eu tenho acompanhado de perto, pessoas que tentaram voltar e não puderam, então a gente segue muito disperso por aí no mundo, brasileiros por várias partes colombianas. Penso que é muito importante que a gente possa seguir esse mapa da Latinoamérica para pensar também formas mais coletivas, né, entre países, para responder a essa pandemia. E em termos de formação e mesmo de sociedade, o tema das brechas digitais é a grande agenda que se abre. Se bem todo o campo educativo pensa que resolver a forma de estar em quarentena, muitos que não estão conectados têm nos chamado a atenção para isso. Que não vamos sair dessa pandemia igual a como chegamos a ela. É um convite meio urgente de aprender a usar com moderação e com a criatividade essas plataformas digitais. E esse programa acho que também é um exemplo disso. Então, muito obrigada. É uma maneira da gente também estar mais pertinho e poder trocar um pouco mais de informação. Mas bem, estou bem, isso é importante, porque acho que muita gente deve estar com o coraçãozinho. Tem muita gente que ficou no limbo nesse processo de tentar voltar ao país. Então, torçamos para que possam chegar a seu lar prontamente. Tá bem. Então tá bom, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Luanda pode ficar na linha, como decidiria se fosse uma ligação telefônica. Por aqui pelo Facebook a gente vai encerrando. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até os próximos dias aí. Muita saúde.